Oi, meu nome é Ana Paula, eu tenho 23 anos, eu fiz aniversário. E eu tô vindo aqui, dessa vez, minha ideia era fazer um diário da pandemia, mas aconteceu tanta coisa. Eu sou brasileira e, pra quem não conhece o Brasil, a gente tá vivendo uma instabilidade em todos os setores. Uma instabilidade política, uma instabilidade econômica e uma instabilidade sanitária. E hoje é dia 27 de junho. O primeiro vídeo que eu fiz, que era pra ser um diário, foi feito no dia 22 de março, quando tudo fechou pela primeira vez. E eu vou contar um pouquinho agora do que tem acontecido, porque eu acho que é relevante para a história do Brasil. Não que eu vá ser uma pessoa relevante para a história do Brasil, mas se um dia eu tiver que contar isso para os meus filhos, é melhor que esteja num vídeo que eu fiz na data, porque eu não vou lembrar tão bem. Como vocês podem perceber, eu tô bem mais cansada do que no primeiro vídeo. E isso não se deve à sobrecarga de trabalho, infelizmente, eu diria. Mas isso se deve mais à sobrecarga mental mesmo da situação. Não queria estar falando sobre isso. O primeiro vídeo que eu fiz, eu sugeri que talvez a gente fosse fechar em setembro com 2 milhões de mortos. Nós estamos em junho. Eu vou até pegar meu notebook aqui, só um minutinho. O que eu queria dividir mesmo com todo mundo era essa situação que a gente está vivendo. Vou contar um pouquinho da história enquanto eu vou abrindo as pesquisas aqui. Vou contar um pouquinho da história do município que eu tô vivendo nele. Pouco depois daquele fechamento que eu citei, no dia 22 de março, houve um lockdown na cidade de Viçosa, cidade que eu estudei. E como vocês podem perceber, de lá pra cá meu cabelo também cresceu. E eu cortei. E ele cresceu de novo. E isso ajuda na cronologia dos fatos. Eu tenho um alívio cômico, eu sempre vou fazer alguma piada e alguma coisa quando eu estiver falando sobre coisas sérias, mas isso não é importante para a contextualização dos fatos. Quando fechou-se tudo pela primeira vez, houve um lockdown em Viçosa também. Viçosa começou a trabalhar no modelo chinês de fechamento, em que ninguém entra e ninguém sai. A rodoviária fechou, os ônibus intermunicipais fecharam. Fecharam não, pararam de circular. E... só um minutinho. E aí hoje o Brasil está registrando 1.280.054 confirmados, 56.109 mortes hoje. Eu não sei nem como continuar muito bem esse vídeo, eu acho que vou continuar só contando a história mesmo. Nós fechamos a primeira vez, aparentemente assim, 30 dias depois. Nós reabrimos e foi muito interessante, porque na mesma semana um senhor passou lá na loja e disse assim, a gente tinha acabado de fechar. E aí ele foi, passou lá na loja, a gente tava vendendo só na porta. E aí ele comprou o açaí dele e ele falou assim, até quinta-feira já abriu já, né? Já se passaram 4 meses. E aí, houve um momento em que nós reabrimos mesmo, nós ficamos uns 30 dias abertos, completamente abertos. Diferente da minha cidade, Ipatinga, eu sou original de Ipatinga, diferente da minha cidade, Ipatinga reabriu tudo mesmo, abriu até os bares para consumo de todos os tipos, bebida e etc. Aqui a gente chegou a reabrir os bares, mas os bares não podiam consumir bebida nos bares, só podia comer. E aí, a gente fechou por uns 30 dias, abriu por uns 30 dias e ficou aberto por uns 30 dias, depois fechou novamente. E nesse fechamento a gente ficou só com serviços essenciais, depois houve reabertura e agora a gente está no fechamento desde segunda-feira, dia 20, dia 17, desde segunda, dia 17, a gente tá, 17 não, 19, a gente tá com esse fechamento de novo, e portas fechadas, tudo fechado, nada pode ficar aberto, apenas farmácia, supermercado, enfim, desgaste mental, físico e mental. Na cidade que eu tô agora, vou pesquisar aqui sobre como tá o boletim epidemiológico em Muriaé. Mas é importante ressaltar que o Brasil tomou algumas medidas desde então,
vamos lembrar disso. Houve um auxílio governamental para os empreendedores, para que as pessoas não fossem demitidas. Eu até fiz algumas postagens no Instagram sobre isso na época, porque minha ideia era seguir as medidas governamentais que vinham sendo tomadas para poder falar sobre isso mesmo e as pessoas poderiam acompanhar e tudo mais. Mas eu também não consegui manter essa rotina. Então a gente tem aqui os dados de que temos 38.891 casos em Minas Gerais e em Muriaé especificamente. Vou abrir para vocês aqui agora a página do Facebook da cidade, porque os políticos agora eles se manifestam pelo Facebook, em lives do Facebook, que é uma coisa que veio se popularizando a partir do Bolsonaro, que eu não concordo, mas, enfim. Sabe por que eu não concordo? Opinião pessoal agora. Se a pessoa se pronuncia por uma live no Facebook, ela fala várias coisas, e aí quando chega na hora de tomar as medidas, ela pode voltar atrás. Se fosse um documento revisado, assinado e registrado, isso não poderia acontecer. Então, muitas vezes os políticos eles tomam decisões boas durante o pronunciamento deles, eles estão certos daquilo e eles se pronunciam e tomam aquela decisão. E uma semana depois eles vão lá e voltam atrás. Tudo bem que os documentos também poderiam voltar atrás, mas eles podem usar o argumento de eu não falei muito bem, não foi muito bem o que eu quis dizer, não era bem isso que eu estava falando. Como que a gente está vivendo agora não é um lockdown na cidade de Muriaé, a gente está vivendo um pré-lockdown. Distanciamento social estendido, algo assim. Mas na live o prefeito falou que seria um lockdown. E aí ele voltou atrás depois. Bom, o que a gente tem aqui hoje, boletim epidemiológico do dia 26/6 de ontem. Nós temos em investigação 37 casos, confirmados 683 casos e 22 óbitos. É isso. A cidade já está sobrecarregada e o prefeito, quando ele reabriu a cidade, ele disse o seguinte: Muriaé tem leitos suficientes para poder agrupar as pessoas do município de Muriaé e das cidades vizinhas. E aparentemente agora ele não tem mais, tá tendo que pedir leitos e respiradores para outras cidades, tá tendo que encomendar essas coisas. E bom, não fazendo uma crítica, mas já fazendo. Que ideia péssima, hein? Reabrir tudo. Se a gente fechasse tudo, seria mais fácil. A curva de contaminação seria menor, não sobrecarregaria o sistema de saúde e a gente conseguiria viver melhor. Bom, de lá pra cá, então, vários ministros saíram, eu não vou lembrar todos, mas vários ministros saíram, inclusive Secretaria de Cultura também, tá uma instabilidade aí. E aí a gente continua na instabilidade política, uma instabilidade econômica, a gente tá vendo lojas fechando, a gente tá vendo pessoas ficando desempregadas e eu trabalho, como disse no primeiro vídeo, sou lojista, meu empreendimento é recém-nascido e quando a gente começou a quarentena ele já estava engatinhando. E agora eu acho que a gente desaprendeu de novo. Então a gente tá voltando pro útero agora. Mas o que eu tô querendo dizer é que uma vez que sou lojista e trabalho com comida, dependo de alguns terceirizados para fazer alguns serviços. Um deles é o de delivery. A gente não contrata os nossos motoboys, a gente liga para eles e quem tiver disponível no momento faz a entrega. Não existe um contrato. É informal até então e até então tudo bem. Até então eu digo porque pro mês de julho tá agendado uma grande paralisação dos motoboys por causa da falta de direitos. Eu acho que eles estão certíssimos. É um novo tipo de trabalho, a legislação não previu isso e a gente não sabe como vai ser. E eu acho que eles têm que militar mesmo, porque a condição de trabalho deles não é legal. E aí quando a gente chega nessa parte, dependo desses terceirizados e convivo com essas pessoas. E aí eu me lembro que no início a gente contava com 2 motoboys. E agora todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que estão fazendo entrega. Oi, Ana, tudo bem? Estou fazendo entrega, se precisar pode contar comigo. E aí quando eu vou conversar com essas pessoas, elas ou
perderam o emprego, ou foram afastados, ou a empresa quebrou, enfim. E aí o novo modelo de trabalho é esse. Eu não vou saber qual filme que é, mas ouvi um economista citar sobre um filme em uma situação pós-apocalíptica em que o personagem principal, ele é um economista e ele termina o filme como um motoboy, porque o emprego dele fica obsoleto a partir desse momento. É com muita tristeza que eu faço esse vídeo, eu acho que não tem muito o que dizer mesmo, eu só queria contextualizar o processo e não vou falar muito da minha vida pessoal, embora estejam tendo outros processos também na minha vida pessoal. E não tem sido um período fácil, é um período de muita tristeza, ansiedade, muitas pessoas infelizes de fato, muita coisa triste mesmo acontecendo, muita gente morrendo e negligência por parte da nossa política. E as eleições municipais provavelmente vão ser adiadas, seriam agora em outubro, provavelmente serão adiadas para novembro. Essa medida já foi aprovada pelos superiores e aí ela tá descendo agora para ver o que o município vai decidir. Eu não sei, é meio sem ânimo mesmo que eu faço esse vídeo. Eu só tô fazendo ele porque eu vi o primeiro vídeo e no primeiro vídeo eu tava lendo muito e pegando muita informação sobre os casos e eu sabia muita coisa, eu tinha muita ideia formada e agora eu tô com medo porque boa parte eu tava certa. No primeiro vídeo eu previ que a gente pararia em setembro com 2 milhões de mortos. Estamos em junho e ainda não continuamos, ainda estamos morrendo. E os números de mortos e de contaminados só aumentam. Enfim. É mais um desabafo, talvez, não é muito informativo esse vídeo, eu gostaria que fosse mais. Eu gostaria de ter estudado mais pra fazê-lo, talvez ter escrito alguma coisa. Mas ultimamente também eu nem tenho procurado muito saber sobre, porque é difícil ler sobre e ver o contágio acontecendo, na proporção que tá acontecendo, da forma como tá acontecendo. Eu acho que no início a gente fica meio que não vai ser assim como as pessoas que estudam estão prevendo que seria. E aí agora a gente tá vendo que talvez seja um pouco pior. Então, é isso. Hoje vi um vídeo sobre tribos indígenas. A gente teve uma grande discussão sobre racismo nesse período até então. E aí a gente tá vendo também outros desastres acontecendo. Existe uma nuvem de gafanhotos chegando no Brasil e a gente para pra pensar, o Brasil é um país agrário. Se chegar lá nuvem de gafanhotos a gente tá fudido, porque o agrário tá com lordose de levar o Brasil nas costas. E aí a gente vai perder também essa fonte e aí a gente tá vivendo num país totalmente descompensado economicamente, politicamente descompensado. Recentemente também, ontem li uma notícia sobre morcegos hematófagos que estão migrando para as cidades, que é um problema também. E o Moro foi demitido, o Mandetta, que era o ministro da Saúde, foi demitido, e aí o Tite foi contratado, e aí a partir do momento... Aí teve um lance da cloroquina também, vou falar da cloroquina. Cloroquina, um medicamento que foi sugerido pelo presidente dos Estados Unidos que teria alguma certa eficiência no controle da desenvolvimento da doença dentro do corpo do ser humano, como se fosse uma medida profilática. Mas se vocês forem pesquisar um pouco sobre a cloroquina, acredito que daqui a 10 anos, se esse vídeo for exibido em algum lugar, as pessoas vão rir e vão falar: cloroquina? Antiviral? Você jura que eles falaram isso nessa época? Eu juro, falaram. Inclusive o Tite, que era o novo ministro da Saúde, ele entrou com ideias mais libertinas, vamos dizer assim. E aí ele chegou com essas ideias mais libertadoras, e aí quando ele viu o Bolsonaro falando que queria colocar na bula do remédio que ele era eficiente contra o coronavírus, ele simplesmente se demitiu. Então nós ainda estamos sem o ministro da Saúde há algum tempo e
ministro da Educação meio que sendo caçado. Um grande pilar das... Vou contextualizar um pouco mais. A família Bolsonaro tem problemas com milícia, que eles assumem que não é um problema, que eles não estão envolvidos com isso, mas a gente sabe que eles estão envolvidos com a milícia no Rio de Janeiro. E também, né, corrupção, fake news e os caralhos. E aí a gente pega a situação e aí o assessor do Flávio Bolsonaro, que estava desaparecido, foi encontrado. E todo mundo falando, toda a família Bolsonaro falando que não sabia o que estava acontecendo. O assessor do Flávio Bolsonaro foi encontrado aonde? De aluguel na casa. De aluguel não, de favor na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Mas ele aparentemente nem o advogado sabia que ele estava lá. Muita doideira, né? Pois é, eu também acho estranho a pessoa viver na casa da outra sem a outra saber. Tudo bem. O que mais aconteceu? Deixa eu ver se eu me lembro. Aconteceu muita coisa. Bom, estamos fechados, sem ministros, todos sendo caçados, a nossa economia tá ruindo, problemas mundiais acontecendo, discussão sobre racismo. Agora é o mês do orgulho LGBT. Pra quem não sabe, eu sou bissexual. Então, eu me manifesto como orgulho LGBT mesmo. Tenho orgulho de ser quem sou. E tenho o direito de amar quem eu quiser. E gostaria que todos tivessem, mas o Brasil ainda é o país que mais mata trans no mundo. Pessoas trans no mundo. E aí, esse é só mais um problema que a gente tem. Teve também um menino... Vou contextualizar a questão do racismo. Um homem nos Estados Unidos foi apreendido pela polícia durante uma rotina. E aí ele não resistiu à prisão. E durante a conversa, o policial debruçou ele no chão e colocou seu joelho sobre o pescoço dele. Depois dele gritar 11 vezes que não conseguia respirar, ele faleceu. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já é retratado em filmes e séries, porque é comum acontecer isso com a população negra ou preta em todo o mundo, devido ao racismo muito grande que existe no planeta que a gente vive. E aí a gente pega essa situação toda e no Brasil, uma semaninha depois, houve uma situação de uma criança que a mãe dessa criança é uma empregada doméstica que estava trabalhando no meio de uma pandemia mundial na casa de uma pessoa que é esposa do prefeito, se eu não estou enganada, da cidade. E aí ela, por não ter com quem deixar o filho, levou o filho para a casa da família que ela trabalhava. A patroa dela pediu para ela descer para passear com o cachorro. Ela desceu para passear com o cachorro. E aí o filho dela procurou por ela. E aí a patroa colocou ele no elevador, apertou o 9º andar. Ele subiu pro 9º andar e caiu e faleceu. Então uma criança negra foi morta. Isso é um homicídio. E ele não deveria estar sendo discutido como um homicídio culposo, onde não há intenção de matar, mas sim um homicídio doloso, porque se fosse a empregada que tivesse colocado o filho da patroa dentro de um elevador e apertado no 9º andar para falar sobre uma patroa que estava no térreo, a primeira coisa que eles iam pensar é: nossa, essa mulher já devia estar pensando nisso, ela já devia estar cansada dessa criança, com certeza ela fez isso de propósito, ela já devia ter alguma desavença com a patroa, por isso fez isso. Mas não, como foi a patroa, ela foi presa, pagou 20 mil reais e foi solta. Está em liberdade. Depois de assassinar criminosamente uma criança. E eu tô falando de uma criança de 5 anos de idade. É triste, né? E isso tudo durante uma pandemia mundial. Estamos sem poder trabalhar, estamos sem orgulho da nação que temos, estamos sem governantes, estamos lutando para manter uma economia que nunca existiu. O problema econômico no Brasil, desde a colonização, existe, porque Portugal já trouxe a dívida com ele. E agora a gente está vivendo também, já
já vem vivendo muitos anos, mas ainda tem a dizimação da população indígena. Lembrando que, para quem diz que o coronavírus é democrático, a população pobre não tem plano de saúde. Então, quem depende do SUS, depende da quarentena também. Porque para ter respirador para todo mundo, tem que ter poucos infectados. Enfim, é só mais um desabafo. É um vídeo longo, chato, sem graça. Só pra fazer mais um. Eu não sei. Mas, meu nome é Ana Paula. Eu tenho 23 anos. Eu sou lojista de um empreendimento recém-nascido, que tá voltando pro útero. Moro num país sem governantes. Numa cidade que não tem noção da capacidade que tem. E é isso. Estou preocupadinha.